Bem-vindo de volta, telespectador da TV Câmara. Estamos aqui no programa de hoje falando sobre arbitragem futebolística. Para isso eu tenho ao meu lado duas feras jauenses. Eu estou aqui com o José Cláudio da Rocha Filho, o famoso Ju da Rocha, e o Miguel Catânio Ribeiro da Costa, que são árbitros que compõem o corpo, o quadro da Confederação Brasileira de Futebol. Eles participaram de grandes jogos da elite do futebol brasileiro e hoje estão aqui para contar um pouco da experiência que eles têm tido nessas temporadas. Então vamos ao segundo tempo aqui da nossa entrevista. A gente tinha comentado na entrevista, no bloco anterior da nossa entrevista, sobre a questão da quantidade de árbitros, né? Hoje, atualmente, uma partida conta com 4 árbitros, o principal, os 2 assistentes, que são os auxiliares com as bandeiras, né? Na sinalização, em diversas ocasiões precisam auxiliar o árbitro principal, e o 4º árbitro, que também dá todo o auxílio ali para o corpo de arbitragem. Anteriormente, recentemente, tivemos mais 2 árbitros adicionais, né? Eu gostaria que vocês explicassem como que foi essa composição dos árbitros adicionais, se facilitou, se foi bom, e hoje, né, com algumas competições internacionais ainda mantém esses 2 árbitros adicionais, as brasileiras não mantiveram e acarretou até um aumento do desgaste físico dos árbitros, né? Então como que é essa questão aí dos árbitros adicionais, Ju, que você teve até uma experiência que pode contar melhor pra gente, né? Os árbitros adicionais surgiram devido a uma falha de arbitragem ocorrida na Copa de 2010, onde um gol da Inglaterra numa oitava de final não foi validado. Isso determinou a mudança de um resultado de uma partida importante, da maior competição mundial, e a partir disso o comitê de arbitragem decidiu criar os árbitros adicionais. A experiência começou a acontecer a partir de 2011 aqui no Brasil, no Campeonato Paulista, tá? Eu surgi junto com os árbitros adicionais, tá? No Campeonato Paulista de 2011, onde foi minha estreia como árbitro principal, e depois na competição de 2011 como adicional também. Atuei em muitas partidas como árbitro adicional, auxiliei diversas vezes a tomada de decisões importantes durante o jogo, mas aqui no Brasil houve um problema de custo, onde o custo para manter os árbitros adicionais estava muito alto e resolveu retirá-los da composição da arbitragem. Então hoje a gente só conta com 4 árbitros na competição do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, só com 4º de arbitragem, e nos outros anos foram um 6º de arbitragem. O auxílio que vinha dos adicionais era de tamanha importância, mas mesmo assim os erros não diminuíram. Algumas situações onde envolvia o árbitro adicional também não ficaram bem claras, então colaborou para que o árbitro adicional saísse. Mas ainda em algumas competições internacionais, como principalmente na UEFA Champions League e alguns outros campeonatos, ainda se utiliza o árbitro adicional porque eles estão inseridos no texto da regra do jogo. Então fica opcional para aquela federação, aquela confederação que deseja utilizá-los ou não. E para você, Miguel, por exemplo, que contava com um auxílio maior até dos árbitros adicionais ali numa decisão de uma bola que entrou ou não, ficou mais complicado, o auxílio dos árbitros adicionais faz falta mesmo, assim, no dia a dia? Você tem percebido isso? Ele colaborava bastante, né? Porque a gente sabia que se porventura alguma bola muito rápida nós não estivéssemos na linha, nós sabíamos que tinha mais uma pessoa ali que poderia colaborar, porque existem bolas muito rápidas que não tem como você estar na linha dela, né? Você não consegue acompanhar a bola. E numa situação dessa, o adicional estava ali, então ele ajudava muito, né? Hoje, sem o adicional, a gente sabe que tem que dar um jeito, tem que chegar, tem que ver.
Um árbitro, ele acaba, às vezes, percorrendo uma distância, como a gente mencionou anteriormente, 12, 14 quilômetros, né? Sem os árbitros adicionais, essa distância até aumentou um pouco, porque o Ju até explicou que precisa correr mais, precisa percorrer algumas áreas do campo. O Miguel também, como assistente ali na lateral, precisa percorrer mais, porque esses adicionais já não estão mais ali para colaborar. Vocês precisam estar naquelas partes do campo que antes dava para contar com a ajuda do adicional, né? Exatamente, você contava com ele ali, então tinha pontos que você sabia. Não que você não tinha o dever, não deveria ir, mas você sabia que ele poderia colaborar. Agora, sem ele, o árbitro tem que estar em toda parte, ele tem que ver, e o assistente da mesma forma. Essas bolas de entrou, não entrou, gol, não gol, tem que chegar, tem que ver. Tem que correr tem que mais. estar em cima do lance. Em cima. O adicional, como eu disse, foi criado realmente para ver para ter essa função, se ver se a bola entrou ou não. E depois, como a estatística mostrava que não acontecia essa situação toda hora no jogo, era uma vez a cada vários jogos e isso demorava para acontecer, ele foi ganhando outras atribuições e auxiliava bastante o árbitro. Então o árbitro não teria que chegar tanto àquelas áreas onde o adicional estava observando. E agora, sem o árbitro adicional, nós temos que chegar nessas regiões onde o árbitro adicional não se encontra mais. Então aumentou sim, mais ou menos entre 2 km a mais por partida que estamos correndo. E além do número de quilômetros, aumentou a intensidade que a gente tem que correr, os deslocamentos mais rápidos para estar chegando nessas áreas onde o adicional não está mais cobrindo. A questão do árbitro adicional, como o Ju bem disse, ela foi para solucionar uma questão ali da partida, principalmente de uma bola que por centímetros pode ter entrado no gol ou não ter entrado. E recentemente também, na Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, foi testado o recurso do chip na bola, né? E muito se discute em relação à tecnologia, ao uso da televisão para a arbitragem poder executar um trabalho melhor durante a partida. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Por exemplo, Ju, você é a favor da tecnologia no futebol aí, por exemplo, um sensor na bola que inclusive foi testado, um recurso claro, a função do replay, da repetição. O que você acha dessa questão de adotar algumas medidas no futebol, que o futebol é um dos esportes que se mantém resistente em relação a essa adoção de tecnologias e o replay televisivo, né? Realmente, eu acho que em tudo na vida a gente tem que evoluir. E o futebol não está longe disso, da evolução. Evoluiu taticamente, evoluiu fisicamente, evoluiu mentalmente. E as regras ficaram ainda... Tivemos evoluções na regra, sim, várias, mas teremos uns 3 programas para explicar toda a evolução. Mas sou a favor, sim, da tecnologia no futebol, porque ajudará o árbitro, a quem assiste, a quem comanda, a validar os resultados das partidas. E isso isentaria todo mundo de tudo, mas a gente tem que rever e ver com calma, porque são coisas que ainda apresentam alguns detalhes, algumas falhas. Mas o high walk, que é o olho do falcão, que apareceu para ver se essa bola entrou ou não no gol, é uma tecnologia que a FIFA trouxe, que a FIFA desenvolveu para essa situação de gol não gol, que é totalmente válida. Em outros esportes, nós já temos o desafio, o challenge, no tênis, no vôlei mais recentemente, no futebol americano, para aqueles que acompanham a NFL, temos o desafio televisivo, ou o challenge para quem é mais... quem pratica o esporte sabe disso. Que basicamente seria a possibilidade de questionar um lance e rever aquele lance na TV para verificar a validade ou não, exatamente. Né? Mas esse olho do falcão, essa tecnologia para enxergar se a bola entrou ou não, ela foi testada aqui na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e tivemos
a sorte ou não de ser um trio brasileiro que estava atuando no jogo, na partida entre França e Argélia, numa partida do Beira-Rio, um gol da França, num lance realmente que só veria se fosse através da tecnologia, e isso ocorreu, o gol foi validado e o resultado da partida também foi justo. E mostrou que a tecnologia pode ajudar e ajudar e muito no futebol. Então eu sou a favor disso e dessas tecnologias, e caso o teleárbitro, aí um projeto novo, uma tecnologia nova que talvez seja utilizada em breve nos campeonatos aqui do Brasil, possa ajudar e muito os resultados da partida a serem validados. E você, Miguel, por exemplo, você acha que são válidas essas iniciativas para aprimorar o futebol? Muitos dizem, né, a gente tem até os questionamentos em relação aos custos, né, que tem a questão da universalidade, que são custos que todas as equipes, todos os clubes deveriam teriam que arcar com esses custos. Você acha que, apesar dessa questão econômica, seria interessante para o árbitro, para também não ter os questionamentos pós-partidas, né, que geralmente inevitavelmente acaba sendo questionado o trabalho do árbitro? Você acha que isso ajudaria, facilitaria o trabalho da arbitragem? Eu acredito que sim, acredito, como o Ju comentou, a tecnologia está aí, não tem como fugir dela, né? E tem que ser usada no futebol também, e eu só acho assim que tem que ser bem estudado, bem elaborado, para também não deixar nenhuma margem, nada, porque o futebol é um pouquinho diferente de um tênis, que existe o ponto final, que é onde você pode ir lá e ver e resolver. No futebol já existem outros questionamentos que a tecnologia tem que ser estudada para ver até que ponto que ela vai resolver no lance. Eu costumo dizer assim, um lance de impedimento. Um impedimento mal marcado, suponhamos. Você vai ver na câmera que o assistente errou. Você não tem mais como retomar essa jogada. Então eu acredito que a tecnologia ainda existe em alguns pontos a serem estudados, mas existe sim no gol não gol, em alguns lances que ela pode ajudar sim e deve. E atualmente já existem assim, alguns recursos, por exemplo, a questão da comunicação pelo rádio entre os árbitros, né? A questão até do árbitro assistente, quando ele anota algum lance, alguma marcação, ele consegue enviar a mensagem pro pulso do árbitro assistente, do árbitro principal. É isso? Tem esse recurso? Quais são os recursos hoje que já existem, que já estão ali sendo utilizados nas partidas, Miguel? Hoje nós temos assim, praticamente todas as partidas, o rádio, né? Perfeito. Que fica aberto com toda a equipe. Você fala com o quarto árbitro, com o outro assistente, com o árbitro central, fala entre os quatro. E existe a bandeira eletrônica. A bandeira eletrônica, ela tem um aparelho que fica no braço do árbitro. Então o assistente assinala, aperta, então ao mesmo tempo vibra no braço do árbitro, algumas fazem barulho também, e você também fala, quando tem o rádio você fala, ou seja, ele tem a visão para ver que você ergueu, se ele não estiver olhando, pode vibrar no braço para avisá-lo, e também o rádio, ou seja, tem vários meios de comunicação hoje para passar essa informação para o árbitro. E essa questão, por exemplo, até do investimento, ou até mesmo do tempo, né? Como, por exemplo, o tênis que a gente mencionou, é um esporte que ele não tem um tempo pré-determinado. O futebol, o cronômetro continua rolando. Então isso também pode ser talvez um agravante, talvez até para que haja, como você disse, um estudo maior em relação, e talvez até explique essa resistência do futebol de adotar essas tecnologias, essa questão até das peculiaridades do futebol, às vezes em relação a outros esportes que talvez não permita a adoção, né? Tanto pela questão do custo, né? E também pelas particularidades do futebol, né? Funciona assim, né? A regra de futebol, ela é legislada, formada por dois órgãos. A IFAB, que é a International Football Association Board, e a FIFA. São dois
Dois braços ali diferentes. E chega essa conversa para eles. E eles vão estudar isso e depois pôr em prática. Primeiro existe um estudo para ver qual a prática, a viabilidade disso, para depois colocar realmente em teste para ver se dá para colocar na regra do jogo. Então, o imbróglio é grande. A dificuldade para que isso aconteça é grande. Existem pessoas que trabalham só para isso e então talvez em breve veremos aí a parte do teleárbitro, se for aprovado, claro. É uma coisa ainda em estudo, em projeto, mas está bem adiantado, está andando bastante essa possibilidade. E como o Miguel disse, realmente o futebol não para, né? O futebol é dinâmico, o futebol é uma coisa que também mexe com emoção, com aquela torcida. Comoção nacional, né? Então é uma situação, tem muitas coisas que precisam ser vistas para ver se isso mesmo vale a pena colocar em prática ou não. E o futebol tem alguns espíritos que regem a regra, e um deles é o princípio da igualdade, né? Será que vai ser igual para todo mundo? Vai dar para colocar em prática em todo lugar? Aí que tem algumas coisas que ainda pesa. Mas uma regra ela vale tanto para uma grande arena quanto para um estádio modesto, né? Exatamente. E aí o futebol é praticado em mais de 200 países, né? É universal. É o esporte mais popular do mundo, inclusive. É universal. Então temos que estudar bem, rever bem para não trazer problema. Nós queremos trazer solução. Os árbitros estão lá para solucionar problema. E se a gente lá para trazer mais problema, eu acho que não é isso que a FIFA nem que a Board quer. Ela quer que solucione problema. Então, vamos ver, vamos evoluir, mas evoluir para o melhor. Na minha opinião, a tecnologia é bem-vinda sim. Se não fosse a tecnologia, o futebol não seria o que seria hoje, porque as televisões, a mídia é o que faz o futebol ser o que é hoje. Em relação aos lances polêmicos, né? Muito tem se questionado em relação a diversas partidas, né? Das grandes competições na temporada passada, né? E o próprio árbitro em si, a figura do árbitro foi muito questionada ano passado. Só que a gente viu aqui que a preparação, há uma extensa uma legislação ali, todo um preparo que a gente vê que é uma coisa séria mesmo, né? Mas assim, como fica essa questão dos lances polêmicos? Eu gostaria até que vocês respondessem exemplificando algum lance específico que vocês têm na memória, um lance polêmico, tanto que o Miguel participou como assistente, você como árbitro, que vivenciou, como foi essa experiência para vocês e como é essa questão de interpretação, regra, né? O árbitro, ele é ali a pessoa que decide, né, na partida e precisa tomar decisões. Então tem a questão da interpretação, muito se falou em pênaltis, mão na bola, bola na mão. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco aí, por exemplo, você, Miguel, um lance polêmico como árbitro assistente, um impedimento, algo que você vivenciou, como foi essa experiência para você? Eu tive um lance agora recente, até não foi, né, você perguntou como assistente, eu vou fugir um pouquinho disso, porque foi num jogo que eu estava, mas não foi um lance comigo, né? Mas onde o árbitro assinala um pênalti, e até iria expulsar esse jogador. E aí entrou o quarto árbitro, que estava próximo, viu e falou pelo rádio. Não foi, pegou na barriga, aí vai, conversa, foi se acertando, onde o árbitro acabou voltando atrás da decisão e depois fomos ver. Graças a Deus que ele voltou, porque senão... Você se lembra qual foi a partida, Miguel? Foi Figueirense e Atlético Mineiro. Pelo Campeonato Brasileiro, 2015. Agora, recente, isso. Então, por sorte, ele escutou o quarto árbitro e acabou voltando atrás da decisão e vendo depois o lance, realmente não tinha sido pênalti mesmo. Não tinha pego. Então, o trabalho em equipe ali funcionou e o que muitos se falam de até chegaram a questionar nesse jogo
demorou um pouquinho, veio interferência de fora. Isso aí não existe. Não existe. Tanto é que tem câmera que mostra que na hora o quarto árbitro já estava ali, ele já começa a falar com o árbitro. A demora existe um pouco, por quê? Porque o árbitro viu uma coisa e o quarto árbitro viu outra. Então às vezes a gente percebe até que precisa discutir rapidamente e decidir ali, né? Porque eu tenho que passar para você o que eu vi. Só que eu tenho que te convencer que o que você viu não é aquilo. E isso então, com a torcida ali gritando, o jogador pressionando. Um falando que foi pênalti, outro falando que não. Então, e por isso existe essa demora. Mas muita gente diz que vem de fora, isso aí não existe. E você, por exemplo, já foi abordado, às vezes até numa situação do cotidiano, às vezes por algum lance polêmico que você participou, alguma partida que você estava, já teve algum questionamento, seja de torcida ou colega, amigo, já teve esse tipo de abordagem extra-campo também, Miguel? Que ali no campo tem a pressão inevitável, o jogador ele tá ali também no calor da emoção, isso é inevitável, a torcida gritando, mas extra-campo já teve algum questionamento em relação a lance polêmico, alguma partida polêmica? Não, assim, não tive problema não com lances assim. Graças a Deus, tendo uma atuação boa aí nos campeonatos. A única atuação a única interação que a gente tem, assim, é a interação boa, assim, que o pessoal vem, fala que viu, que assistiu. Isso aí, graças a Deus, na parte ruim ainda não tive problema não. E você, Ju, por exemplo, essa questão de lances polêmicos, você já teve alguma experiência aí que marcou? Como foi essa experiência? Você acha que a questão da regra ali, né, é interpretação, ou a regra ela é como diz o velho ditado, a regra é clara, não tem muito o que questionar? Como que foi uma experiência sua em lances polêmicos? A instrução veio para nós árbitros, a instrução de bola na mão na bola, como você comentou antes, ela vem para todos de uma maneira geral, e lógico que às vezes alguns entendem de forma diferente. Como é uma instrução nova, algumas situações de movimentos de braço que a FIFA preconiza que é para bloquear a bola, bloquear a passagem da bola, alguns entenderam essa instrução de forma diferente e acabaram marcando pênaltis inexistentes e deixando de marcar pênaltis existentes. Isso acontece porque é uma mudança. Em toda mudança exige um período para se adaptar. Houve aquele período onde o campeonato tomou uma proporção onde o árbitro estava como realmente o foco das atenções, e depois tudo voltou ao seu transcorrer normal na competição, porque o entendimento voltou a ser aquilo que a comissão de arbitragem queria. Então, a instrução que a gente recebe é igual para todos, só que tem uns que assimilam de forma diferente. E às vezes, depois que eles viram que estava errado, eles voltaram no curso normal e acertaram. Mas esse lance de bola na mão na bola, vai ser uma coisa que ainda vai ser polêmico, porque ela existe, ela acontece a toda hora, e aos fanáticos, aos torcedores, vão querer pênalti para a equipe deles, e aqueles que trabalham com a arbitragem vão saber que não foi. A polêmica vai existir, não tem jeito. Se você torce para uma equipe, você quer que a sua equipe vença. Se você torce para outra, você quer que aquela equipe perca. Então a polêmica vai existir de qualquer jeito. A gente só tem que saber que, para nós árbitros, a diferença entre um bola na mão e um mão na bola é claro. Lógico que tem aqueles lances muito complexos, mas ainda, se a gente estiver preparado, a gente vai decidir da melhor forma possível. E depois, lá na salinha, com os instrutores, a gente vai entender que a gente decidiu da melhor forma possível ou não, e vamos receber uma instrução melhor para que a gente acerte na próxima vez. Esse ano, graças a Deus, fui eleito o terceiro melhor árbitro do Campeonato Brasileiro da Série B. Poxa vida, um reconhecimento digno. Eu atuei em 7 partidas e foram 7 ótimas arbitragens, onde tive notas muito boas pelos assessores da arbitragem, que me deu esse prêmio de terceiro melhor árbitro do Campeonato Brasileiro da Série B.
O Miguel também recebeu o prêmio de terceiro melhor árbitro assistente no Campeonato Paulista, tá? Foi um dos 3 melhores árbitros assistentes do Campeonato Paulista. Foram jogos difíceis, onde tivemos lances também que poderiam trazer polêmica, mas eu soube decidir da melhor maneira na hora lá. E acho que o único lance realmente que deixou um pouco de dúvida para aqueles que estavam assistindo, eu estava apitando Sampaio Corrêa e Paysandu em São Luís do Maranhão. Pela Série B. Pela Série B. Campeonato Brasileiro. Um defensor tocou a bola para trás, mas o assistente não percebeu isso na hora. E ele levantou a bandeira que um jogador estava em posição de impedimento. E eu pedi para que ele abaixasse, porque a bola veio do defensor, então não estava impedido. Certo. E não deu tempo na comunicação, não deu tempo, foi muito rápido. Ele levantou, deu para baixar, não saiu o gol, mas os jogadores ficaram meio que, na hora que vieram reclamar, o próprio jogador que chutou, falei assim, você chutou a bola. Ele falou assim, eu chutei a bola. E os outros já perceberam que realmente eu estava certo, ele estava errado, acabou a polêmica. Mas essa comunicação ajuda. Só que, eu falo para você, o futebol é dinâmico, é rápido. É muito rápido. Tem às vezes muito tempo para pensar, né? De resolver isso aí. Em 2 segundos já aconteceu o gol ou não aconteceu o gol. E sorte que não aconteceu o gol, a polêmica foi um pouquinho menor. Mas eu tive envolvido em quase 0 de polêmicas. Esse ano de 2015 foi muito bom para a arbitragem jauense aqui, entre eu e o Miguel, fomos 2 representantes nacionais. Fomos premiados, um no Paulista, outro no Brasileiro. E agora vamos esperar que a gente faça um Paulistão 2016 aí, que vai ser muito difícil, porque vão cair 6 equipes, tanto na Série A1, na Série A2, na Série A3. Vai ser um campeonato dificílimo e esperamos estar presente em bons jogos e tenhamos boas arbitragens que vocês possam acompanhar e a gente esteja aí representando bem a arbitragem paulista e da cidade de Jão. Da mesma forma que tem esse reconhecimento, como vocês foram premiados, os árbitros também, há uma pressão pela questão de ter um desempenho abaixo da média, porque também tem algumas consequências, não é, Miguel? Um árbitro, por exemplo, vocês tiveram desempenhos excelentes, mas assim, se tem também um desempenho abaixo da média, isso também gera algumas consequências para o árbitro ou não. Sim. Nossa função, ela eu digo assim, a gente vive de acertos. Precisa acertar. O que nós fizemos no ano passado, um excelente ano, já foi. Meu principal jogo é o de hoje. Então tá e sempre... é assim, é um jogo após o outro e a gente vive de acertos. Temos sempre que estar atuando bem. Num caso de uma falha aí, você vai ter conversas, né? E aí vai... Às vezes acontece até de alguma punição, aí ficar um período... afastamento. Isso, um período para reciclar, para dar uma atualizada. Isso, uma atualizadinha. Às vezes acontece sim, dependendo o erro, se for um erro mais grave. Às vezes acontece sim. E assim, a questão da pressão dentro de campo, assim, como que é lidar com isso? Às vezes o jogador chegar, aquelas rodas que fecham ali, como que faz, por exemplo, você como assistente para lidar com isso e o árbitro também que tem os cartões ali no bolso? Como é que faz, por exemplo, para você que recebe ali uma pressão, como que você acaba reagindo naquele momento, Miguel? O árbitro ele tem sempre que manter a calma, né? E nesses momentos também. Então você tenta conversar com o jogador, explicar o que aconteceu, mas sempre se atentando ao que ele está falando, ao que ele está fazendo. Nós, assistentes, não temos o poder do cartão, mas nós podemos chamar o árbitro e passar para ele o que aconteceu. E aí o árbitro toma a atitude, tem a ação disciplinar, né? Mas é dessa forma, tem que sempre manter a calma nesses momentos e podemos passar a informação, né? Não temos o poder da aplicação, mas podemos comunicar ao árbitro para tomada de decisão. E para o árbitro, assim, às vezes também tem essa questão de poder aplicar uma punição ali com cartões.
Só que também a pressão é maior, porque inevitavelmente num lance todos os jogadores correm prioritariamente no árbitro. Então como que é, na visão do árbitro principal que apita ali, como que faz a situação ali, qual é a reação para lidar com esse tipo de pressão, Ju? Bom, primeiro eu não sei se o público percebeu, mas esse tipo de situação ela diminuiu 90% no último Campeonato Brasileiro. Desde o começo das competições, os dirigentes e os jogadores receberam uma circular vinda da Comissão de Arbitragem da CBF, onde a gente queria implantar a bandeira do respeito. E isso foi bem aceito pelos clubes, pelos jogadores, e facilitou o trabalho do árbitro. Porque qualquer coisinha era bolinha em cima do árbitro. Qualquer situação, todo mundo em cima do árbitro. Isso aí diminuiu 90% até mais por cento e fez com que as partidas que tinham 45, 50 minutos de bola rolando ultrapassasse os 60 minutos, que é o que a FIFA preconiza para o futebol. 60 minutos de bola rolando. Do total de 90 pelas paralisações naturais que a partida tem. Uma lateral, escanteio, uma falta, um gol, uma outra situação. Acima de 60 tivemos muitas partidas. Muitas partidas. Isso melhora o jogo, melhora para quem assiste, melhora para quem investe no futebol, porque está mostrando muito mais a sua propaganda, porque o jogo está sendo mais desenvolvido. E com isso, e aí, quando a gente vai se deparar com essa situação, fica mais fácil. A gente vê quem foi quem está realmente fazendo isso, adverte com um cartão amarelo por desrespeito e vamos... E pós-partida também é possível relatar todas as ocorrências ali na súmula. Então uma ofensa, uma agressão, a gente percebeu, os jogadores estão sendo punidos por conta disso, né? Pelo que o árbitro relatou na súmula, não é mesmo? Sim, o STJD é de extrema competência e age da melhor maneira possível para punir essas situações de desrespeito, de agressões, tanto às vezes fora do campo visual do árbitro, que às vezes passa batido aí, as câmeras pegam e eles vão pro tribunal e são punidos. A própria justiça desportiva, ela trata de cuidar desses casos que extravasam a normalidade, né? Sim, sim. E quanto assim a pressão, a gente já também está chegando ao final do nosso bloco, a pressão que possivelmente que os árbitros possam receber dos clubes, dos dirigentes, é recorrente isso, porque assim, envolve dinheiro, grandes cifras que os clubes investem e a paixão, né, que o futebol ele é totalmente passional, é um esporte muito popular, boa parte das pessoas tem uma experiência positiva e negativa com o futebol. Então, esse tipo de pressão, às vezes uma abordagem de um dirigente é recorrente, Miguel, ou existe alguma forma de blindagem dessas abordagens assim, de dirigentes, de torcidas organizadas, por exemplo? Nessa parte aí não existe não. O nosso contato é praticamente zero com dirigentes, jogadores, é mais um momento da partida mesmo. Às vezes encontra um dirigente ali, deseja um bom jogo, alguma coisa, e acaba ficando nisso. Na parte, quem vai no vestiário é somente o quarto árbitro, o delegado da partida, nunca vai sozinho, eles vão juntos. Então o contato é praticamente zero com esse pessoal aí. Então não tem esse tipo de pressão não. Realmente a arbitragem está blindada hoje, a arbitragem está bem blindada, a gente chega no estádio sem contato nenhum externo, chega lá só, vai direto ao vestiário, se concentra, se prepara para o jogo, só apenas para aqueles 90 minutos e... Porque tem os delegados, né? Como você disse, tem alguns outros profissionais que cuidam dessas tarefas mais administrativas da partida. Sim, é isso mesmo. Tem outras pessoas que estão envolvidas junto com a arbitragem para ajudar nessas tarefas administrativas que isentam a arbitragem de todas essas situações de estar envolvido com um dirigente ou com outra pessoa que possa querer alguma conversa que não seja do jogo de futebol. E alguma questão assim de segurança, por exemplo,
escolta de polícia. A gente percebe em algumas partidas, assim, os policiais muitas vezes precisam até blindar ali os atletas de no fim do jogo, algum questionamento, algum jogador mais eufórico, né? Você, por exemplo, Miguel, passou por isso em algum momento, recebeu alguma blindagem, alguma escolta da polícia para não sofrer algum tipo de agressão, alguma coisa do tipo, assim? Isso daí acontece praticamente em todos os estádios, né? A polícia costuma fazer isso como parte da função delas, né? Mas assim, às vezes acontece um lance polêmico, alguém um pouco mais exaltado, então eles estão ali para proteger. Mas acontece às vezes, mas é bem difícil acontecer isso. Normalmente a proteção mesmo é procedimento. O protocolo do policiamento é esse. Entra junto, deixa a equipe dentro do campo, na hora que termina o primeiro tempo vai lá, escolta até o vestiário, na volta escolta. Assim funciona em todas as partidas. Esse é o protocolo que a Polícia Militar faz. Tem alguns outros estados que têm outras formas de segurança. Acho que no estado do Rio de Janeiro tem o GEP, que é o Grupo Especial de Apoio a Estádios, mas são compostos de policiais que fazem essa escolta, diferente da Polícia Militar aqui em São Paulo. Outros estados por aí também têm algumas outras formas, e isso faz com que essa segurança seja bem feita para os árbitros. Para a gente finalizar então a nossa entrevista, já estamos chegando ao final deste segundo e último bloco. Judá Rocha, qual o seu maior objetivo aí na arbitragem? Como você disse, tem alguns degraus, vocês estão chegando praticamente aí no degrau máximo do futebol brasileiro. Então, gostaria que você falasse aí das suas aspirações, da sua avaliação que você faz também do cenário atual do futebol brasileiro, da arbitragem brasileira e suas aspirações futuras aí na carreira da arbitragem futebolística. Realmente eu acho que quando a gente está envolvido com alguma, seja uma profissão ou uma situação que a gente gosta, a gente quer chegar no mais alto posto possível. Eu acho que chegar à FIFA seria um sonho de todo árbitro que atua no futebol profissional, e o meu não é diferente. Eu também trabalho para isso, é claro que dentro das minhas limitações, mas se possível eu quero chegar lá. A arbitragem vem evoluindo a cada ano, as situações de jogo são cada vez mais frequentes, os árbitros têm que estar preparados para tudo no jogo. A concentração, a atenção tem que ser máxima. Temos que estar com o livrinho de regra embaixo do braço. Estudando constantemente, se atualizando. Sabendo de tudo que tem que ser feito. Sempre ter um trabalho em equipe bem feito, porque o árbitro não apita o jogo sozinho. Ele tem seus assistentes e seu quarto árbitro para auxiliar nas situações de jogo. O futebol brasileiro, é claro que está precisando de uma chacoalhada para mudar um pouco, porque ainda sofre com essa debandada de jogadores, essa falta de estrutura para segurarem eles aqui. Perdemos muitos talentos e os campeonatos acabam ficando com um nível técnico um pouco mais baixo, e espero que tenhamos uma temporada de 2016 melhor do que a de 2015. E na arbitragem, onde graças a Deus tivemos êxito, que a gente tenha mais ainda, que a arbitragem jauense aí consiga manter e trilhar um caminho de vitória aí durante a temporada de 2016. Maravilha. E você, Miguel, qual que é a sua principal aspiração aí na carreira da arbitragem, suas expectativas para essa temporada de 2016, a sua avaliação do cenário atual futebolístico e também em relação à arbitragem?
Eu também espero pelo ano, né? Um ano 2015 também foi muito bom. Espero que 2016 tenha um crescimento também, né? E como eu falo assim, quando eu comecei no curso, a gente sonhava em fazer um jogo de Série A1 de Paulista, mas sabia que era difícil. Hoje já foi realizado e já estamos no quadro nacional. E então eu falo assim, um jogo de cada vez e sempre sonhando lógico, o quadro internacional da FIFA é o ponto máximo, né? A gente vai trabalhando jogo a jogo para buscar esse objetivo. Se for possível, estamos trabalhando muito para isso. Perfeito. Obrigado, Juda Rocha, pela entrevista, Obrigado, pela Danilo. presença. Obrigado, Miguel. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, ilustres figuras do cenário futebolístico nacional, são jauenses. Você, inclusive, pode encontrá-los aí no momento, nas ruas de Jaú, pode encontrar essas pessoas maravilhosas, simpáticas, vieram aqui e estão trilhando um caminho aí de grande sucesso no futebol nacional. Esperamos também no futebol internacional, esse esporte que é tão popular no nosso planeta, no nosso Brasil, faz parte da cultura nacional, envolve paixões, envolve diversas situações, tanto de tristeza quanto de alegria, mas está totalmente enraizado em nossa cultura. Eu agradeço você, telespectador da TV Câmara, pela audiência, pela paciência. Esperamos você na próxima entrevista. Até mais. Tchau.